Fala galera, boa tarde, mais um Emagreça com Saúde sim agora. Hoje a gente está aqui para responder as perguntas de vocês, é isso, Emagreça com Saúde, sexta-feira à tarde, para responder perguntas, para saber o que vocês estão pensando e querendo tirar algumas dúvidas sobre atividade física, sobre o processo de emagrecimento, sobre questões de como planejar a alimentação e além disso, as perguntas das pessoas que tiverem aqui no nosso programa e quiserem estar botando suas perguntas aí, eu selecionei algumas perguntas que foram feitas por vocês. Deixa eu botar aqui o microfone que eu me esqueci. Foram feitas por vocês e para que a gente esteja respondendo aqui ao vivo agora essas perguntas de vocês, certo? Rapidinho. Então é isso. Hoje a gente vai estar respondendo perguntas de vocês aqui ao vivo e a cores. Se vocês têm alguma coisa para perguntar sobre bem-estar, qualidade de vida, atividade física, exercício físico, como é que a gente pode otimizar emagrecimento, isso é fundamental, é bem importante. Então, eu vou aqui começar respondendo umas perguntas aqui de vocês. Tem uma pergunta feita quando a gente falou sobre a questão do treinamento em jejum, da atividade física em jejum. Então, fizeram essa pergunta aqui. Treino às 5h40 da manhã, só com uma banana antes de treinar. Então, já não está treinando em jejum. E não consigo comer outra coisa antes de treinar. Então, o que a gente falou, com a questão do treino em jejum, com a questão de não ter uma ingesta de carboidrato, que é o principal nutriente, onde ele vai utilizar a glicose, vai ser transformado em glicose para gerar energia. Esse nutriente é importante para gerar ATP, energia, para que a gente tenha um rendimento melhor no nosso treinamento, para que a gente otimize o processo do estresse físico. Então, como você disse, que antes de treinar tem uma ingesta de uma banana, que já é um tipo de carboidrato, então você está tendo ali uma reposição de glicose, você está tendo, então você não está mais treinando em jejum. Então, a partir do momento que a gente tem uma ingesta, pós período de sono, mesmo que seja uma quantidade pouca de alimento, não seja uma quantidade elevada ou uma quantidade adequada, mas isso já determina, já está determinando que você não está mais treinando em jejum, você já teve uma ingesta de alimento. Então, a pessoa que come uma banana antes de treinar não está treinando em jejum. Ela está treinando com uma reposição calórica, uma quantidade não tão grande, uma banana só, mas não está mais treinando sem reposição de glicose. Isso vai interferir na performance do exercício físico. Então, quando a gente treina e não tem uma reposição de glicose, a gente vai ter o quê? Uma menor resposta, uma resposta não tão eficiente no processo de treinamento, na questão do rendimento do exercício. Certo, gente? Então é isso. Treinar em jejum é treinar sem comer nada, é fazer o exercício sem nenhuma ingesta calórica. Massa? Muito bem, gente. Quem tiver pergunta aí, bota aí no chat, para a gente estar respondendo as perguntas de vocês, que hoje a gente vai ter um programa duplo, agora à tarde e à noite. Emagreça com Saúde, sim, duplo. Essa semana eu não consegui fazer o programa às noites, mas hoje a gente vai ter um programa duplo agora à tarde, respondendo as perguntas. Quem tiver pergunta, coloca no chat. Eu também separei algumas perguntas aqui. Outra pergunta que vocês fizeram aí para a gente. Bicicleta é um aparelho bom para emagrecer? Então, a bicicleta ergométrica ou a bicicleta normal, sem ser ergométrica, é um aparelho, é
um ergômetro, a bicicleta ergométrica, que faz com que a gente realize movimento, a gente esteja em atividade. Então, a partir do momento que eu tenho um maior movimento, que eu gero movimento a partir da bicicleta, eu vou estar gastando mais energia, vou estar gastando calorias. Então, sim, é um aparelho que vai servir para o processo de emagrecimento. Então, por exemplo, se você for na academia, não tem esteira vazia, vai para a bicicleta, vai fazer, né, vai pedalar ali na bicicleta, e isso vai também estar trabalhando a sua capacidade cardiorrespiratória, isso também vai estar trabalhando, né, a depender da intensidade de trabalho, numa zona metabólica aeróbica, onde a gente vai estar otimizando a degradação de gordura, sim. Né? Então, faz ali um treino importante, né, desse treino aeróbico que a gente vai fazer ou na bicicleta, ou na esteira, ou correndo, enfim, é importante uma prescrição, né, em cima da capacidade da pessoa. Então tem que determinar a capacidade da pessoa para que o profissional ou a pessoa prescreva uma intensidade X que essa pessoa tenha uma evolução, né, e otimize gasto calórico e melhore o consumo de oxigênio, melhore a capacidade física. Então, quando a gente faz um treinamento aeróbico, ou corrida, ou caminhada, é importante a gente saber, por exemplo, o percentual de batimentos que a gente tem que ter por minuto, ou seja, o quanto de batimentos cardíacos a gente tem que estar naquela atividade, né? Então, quanto maior o nível de batimento cardíaco, maior vai ser, né, o consumo de energia, porque quanto maior o nível de batimento, maior a intensidade de esforço. Então, sim, a bicicleta ergométrica, ela funciona dentro de um processo de emagrecimento, ela ajuda, né, a degradar a gordura, porque naquele momento ali a gente está em atividade, a gente está dentro de um processo de treinamento que vai fazer com que a gente gaste mais gordura, vai fazer com que a gente tenha um aporte maior de utilização de energia para aquele exercício. Então, pode sim fazer a bicicleta, que a bicicleta vai ajudar você, né, a emagrecer. Se você fizer, né, dentro de uma intensidade determinada, dentro de um volume determinado, dentro de uma frequência semanal, isso sim vai ajudar você a emagrecer, vai ajudar, né, você a perder as gordurinhas localizadas. Galerinha, quem quiser ir botando a pergunta aí, quem está aí no Instagram ou aí no Facebook, no YouTube, vai colocando as perguntas no chat aí que a gente vai estar respondendo hoje, aqui à tarde agora é bate-bola. No Emagreça com Saúde Sim, respondendo as perguntas. Separei algumas perguntas de vocês e quem quiser, tiver alguma dúvida em relação a qualquer questão sobre exercício, sobre aportes para emagrecimento, enfim, coloca aí no chat. Outra pergunta de vocês, que é bem interessante, né, com relação à atividade física, com relação a exercício, né, perguntaram assim: o alongamento é importante, né, para ser feito antes do exercício ou só o aquecimento já basta? Qual é a questão, né, com relação ao alongamento? Antes ou pós-exercício? Um alongamento é um tipo de atividade, é um tipo de exercício, certo? Então, se você... E o alongamento, ele tem atribuições específicas, né? Então, se eu faço um exercício de alongamento, né, voltado para aumentar flexibilidade, aumentar a flexibilidade em relação a movimento, né, isso é um tipo de alongamento específico, onde a gente vai ter que fazer com maior amplitude articular, a gente vai ter que fazer com repetições, né, daquele movimento, dos movimentos de alongamento, né, dos exercícios de alongamento, e aumentando a amplitude, né, no processo de treinamento do alongamento. Quando você pergunta com relação a fazer alongamento para aquecer, né, a musculatura antes do treinamento, isso já é um outro tipo de trabalho para esse tipo de movimento, né, o alongamento. Quando a gente fala de alongamento para aquecimento, é um alongamento que não vai ter tanta amplitude articular, né?
até porque se a gente fizer um treino de alongamento antes de um treino de força, por exemplo, algumas características fisiológicas relacionadas ao processo de alongamento vão fazer com que a gente tenha maior predisposição de ter lesão durante o treinamento de força, se for feito um alongamento voltado para flexibilidade, não um alongamento voltado para aquecimento. São atividades distintas, diferentes, só que do mesmo exercício, que é alongamento. Alongamento é um tipo de exercício. Então, o que seria melhor? Fazer o alongamento para começar a atividade ou fazer um aquecimento? Para treinamento de força é bem interessante que a gente, ao invés de começar fazendo alongando, a gente aquece em cima do movimento que a gente vai fazer. Então, por exemplo, se a gente for fazer um exercício de agachamento, a gente faz a primeira sequência de exercício, a primeira série de exercícios sem peso nenhum, só fazendo movimentos, porque aí o músculo vai entender que ele vai executar aquela ação contrátil para aquele movimento e ele vai ficar preparado para uma sobrecarga maior. Então faz a primeira série sem nenhuma sobrecarga, sem utilizar até o aparelho ou a barra, enfim, para aquecer aquela musculatura, para preparar aquela musculatura para uma sobrecarga maior. Então, tem várias linhas, de pesquisa voltado para essa questão de alongamento antes do treinamento, mas o tipo de ação, o tipo de objetivo que a gente vai ter com relação ao exercício de alongamento que tem que estar definido. Porque alongamento voltado para aquecimento é feito de uma forma e alongamento voltado para melhoria de flexibilidade e amplitude articular é feito de outra forma. O alongamento voltado para exercícios ou com objetivo de amplitude articular tem que ser feito exercícios sequenciais, ou seja, faz aquele movimento de alongamento, faz 1, 2, 3 séries daquele movimento ou por tempo, ali figurando aquela amplitude por um determinado tempo, e faz 3, 4 repetições daquilo ali, aumentando a cada série, a cada repetição, um pouco de amplitude articular. Isso vai fazer com que você otimize assim a sua flexibilidade. E o alongamento voltado para o aquecimento não tem tanta amplitude articular, a gente não faz várias séries, vários movimentos do mesmo exercício, faz vários movimentos de vários segmentos articulares. Só que assim, a eficiência maior para a gente aquecer para o treinamento é fazer o movimento que a gente vai executar sem sobrecarga, só com o nosso peso, ou uma sobrecarga muito leve. Isso aí já vai preparar a musculatura para ela responder ao estresse físico com uma sobrecarga maior, galera. Então isso é bem importante. Então o alongamento tem que ser utilizado de forma correta. Se for para amplitude articular, é feito de uma forma. Se for para aquecimento, é feito de outra forma. Então a gente tem que ficar bem atento a isso aí. Massa? Mais perguntas aí? Quem é que tem alguma pergunta aí para fazer? A galera aí do Facebook, a galera aí do Instagram. Tem alguma pergunta aí sobre alguma questão que vocês querem saber ou entender em relação a exercício, em relação a emagrecimento? Nada, galera? Muito bem. A gente tem outro questionamento quando a gente fala de treino, de ganho de massa muscular. Então, fizeram uma pergunta aqui: o que comer para ganhar massa muscular? O que eu devo comer, para ganhar massa muscular? A gente até já falou nisso, sobre essa questão, quando a gente teve o programa aí sobre ingesta proteica, e ganho de massa muscular. Então, o importante é o seguinte, galera: para que a gente ganhe massa muscular, a gente tem que ter uma resposta eficiente durante o exercício. Por quê?
Porque o estresse físico, que é o exercício físico, ele vai fazer com que o nosso organismo ele gere modificações sistêmicas, né? E para o sistema muscular, o que é que vai acontecer? Quando a gente implementa o exercício físico, a gente implementa uma sobrecarga de trabalho, ele vai responder a esse estímulo, né, com adaptações. E essas adaptações, né, no sistema muscular, uma delas é o aumento, né, do tamanho da fibra muscular, que é a hipertrofia muscular, o aumento da musculatura. Para que esse aumento aconteça, a gente tem que ter uma resposta eficiente no treinamento, ou seja, a gente tem que ter um rendimento bom no treinamento, né, para que esse treinamento traga modificação. E essas modificações elas vão acontecer na nossa recuperação, no nosso descanso. É aí que todo o processo metabólico ele vai ser realizado em cima, né, da reconstrução de tecido. E para que a gente tenha uma eficiência nessa reconstrução de tecido, a gente precisa ter uma ingesta, né, proteica de proteínas, né, de carnes, né, de alimentos oriundos, né, do leite, que é proteína, carne de boi, né, aves, peixe, né, tipos de proteína. A gente consegue também proteína em outros alimentos, né, mas esse não é o foco agora. Então a gente tem que ter uma ingesta proteica eficiente nas nossas 3 refeições, né, para que a gente tenha uma sequência de ingesta, até porque eu já falei com vocês também que a proteína ela não é acumulada. Então o que é que acontece? Quando a gente tem uma ingesta proteica nas 3 refeições, a gente mantém uma eficiência na síntese proteica. O que é essa síntese proteica? O que é que essa síntese vai fazer? Ela vai fazer toda a regeneração de tecido, toda a otimização, né, da reconstrução muscular. Isso vai fazer com que a gente tenha uma eficiência maior no processo de hipertrofia. Então é importante que a gente tenha, né, para ganho de massa muscular, uma ingesta proteica nas 3 refeições principais do dia, porque isso vai fazer com que a gente tenha um aporte proteico para a síntese, certo? E é importante também que a gente tenha uma eficiência aonde? No treinamento. É importante que a gente tenha uma resposta ao treinamento eficiente. Para que a gente tenha um rendimento melhor no treinamento, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter energia, né? Quanto mais energia o nosso corpo produzir ali, ou quanto mais gasto de energia, quanto mais quebra de, por exemplo, gordura para gerar energia eu tiver, eu vou ter um rendimento melhor no treinamento, na eficiência do treinamento. Isso vai fazer com que a minha recuperação ela seja mais eficiente, né? Tenha que ter mais eficiência para suprir o quê? A questão metabólica, catabólica que foi durante o treino. Ou seja, a gente catabolizou ali durante o treinamento, né? Durante o estresse físico. A gente teve quebra de moléculas, né? Quebra de tecido muscular. A gente teve degradação de tecido muscular naquele momento ali do treinamento. E após o treinamento, que tem que ser eficiente também essa recuperação para que essa regeneração ela seja boa, tenha uma resposta boa. E para que essa recuperação tenha uma resposta boa, a gente tem que ter um aporte proteico, né, bom também, para que a nossa síntese seja bem feita e a gente tenha um ganho eficiente de massa muscular. Então, o que comer para ganhar massa muscular? É importante que a gente tenha uma ingesta de pré-treinamento, para a gente ter um rendimento melhor no treinamento, e pós-treinamento, né, depois do treino, tem uma ingesta proteica, né, além disso, nas outras refeições, nas 3 refeições, para que o nosso aporte de proteína ele esteja tendo, né, eficiência no processo de síntese proteica, que vai fazer toda a reconstrução aí da nossa musculatura que foi degradada por conta do estresse físico. Então,
a síntese proteica, galera, a proteína, ela é o nutriente que vai fazer com que a gente consiga, né, ganhar mais massa muscular por conta da sua, o quê? Função, né, no processo metabólico. Como no exercício físico a gente utiliza principalmente dois nutrientes, que são a glicose, né, que é o carboidrato, e as gorduras, né, que são os triglicerídeos, né, que são armazenados como triglicerídeos e vão ser utilizados lá na quebra, né, essa gordura ela vai ser sintetizada e transformada em ácidos graxos livres, que vão ser transformados em ATP. Então, esses dois nutrientes são os nutrientes principais para gerar energia durante o treinamento. E para que a gente tenha uma eficiência pós-treinamento na reconstrução, no processo de hipertrofia, na recuperação, a gente tem que ter, né, um aporte proteico, ou seja, ter uma ingesta de proteína. Então fica aí, né, essa dica aí, galera. E a galera aí no Instagram, tem alguma pergunta aí? A presença aí, obrigado aí, professor Christian. Lorena foi minha aluna. Rogério, quem é que tá mais aí? Vida saudável. É isso. Hoje o Mais Saúde é o Emagreça com Saúde Sim, aqui à tarde. Hoje eu entrei aqui relâmpago, né, sem colocar nos stories que a gente ia ter o programa, que essa semana não deu pra gente fazer, pra gente responder as perguntas, né, que foram feitas aí por vocês aí nos stories, enfim. Certo? Quem tiver uma pergunta aí, coloca aí no chat, né, que eu estou aqui respondendo as perguntas que eu selecionei de vocês, certo? Então é importante, né, essa troca de conhecimento, né, essa troca de informação, para que a gente tenha né, faça de forma mais eficiente o exercício, que a gente implemente um processo de emagrecimento mais eficiente. Então, essa troca de informação é fundamental, galera, é fundamental. Então, se eu sei, né, o que é que vocês estão querendo saber, eu foco mais naquele assunto, para que vocês consigam desenvolver, por exemplo, uma prática de exercício mais eficiente, consigam desenvolver uma resposta com relação à rotina mais eficiente. Então, a importância da rotina, né, no processo de emagrecimento, isso tudo é pertinente aí. Massa, galera! Então aqui eu vou agora estar respondendo outra pergunta que eu selecionei aqui, viu, galera? Outra pergunta selecionada por mim. Como pouco, olha só que coisa, como pouco e estou muito acima do peso. Como pouco e estou muito acima do peso. Acho que é o remédio de pressão que eu tomo diariamente. Pode ser isso, né? Que foi porque eu estou acima do peso, porque está usando o remédio de pressão diariamente. Olha só, eu não tenho nenhum estudo que eu tenha visto, lido sobre a questão de medicamento de pressão fazer com que as pessoas, né, fiquem acima do peso. Geralmente, as pessoas que estão acima do peso, elas tendem a desenvolver hipertensão, né? Então, quando você fala que come pouco e acha que é o remédio de pressão que está fazendo com que você fique acima do peso, eu acho que é improvável que seja o remédio de pressão que esteja fazendo com que você fique acima do peso, né? Que colocou que usa anos o remédio de pressão. Provavelmente é o inverso. Você deve estar com hipertensão, né, com pressão alta, pressão elevada, que é a hipertensão, por conta do excesso de peso. Só que a questão, você está dizendo que come pouco. Muitas vezes a gente não tem a noção do quão pouco é para que eu precise, né, ter de ingesta para ficar com o peso ideal. Pode ser que esse pouco para você seja pouco, mas seja muito para que você ganhe peso. Ou também, né, pode estar relacionado a alguma condição endócrina, né, hipotireoidismo, por exemplo,
Então, o que é que a gente sugere, né? Qual é a sugestão aqui? Primeiro, buscar uma consulta com um médico endocrinologista, né, para fazer uma pesquisa, né, de exames, enfim, para ver se não tem nenhuma disfunção endócrina, né, disfunção da tireoide, né, que se o hipotireoidismo tende a fazer com que a gente ganhe peso, porque mexe em metabolismo basal, faz com que a gente, né, reduza metabolismo, enfim, dificulte gasto calórico. Então, o interessante aí é ter, né, uma orientação, uma pesquisa para saber se você, né, tem algum problema com relação a processo endócrino. E o interessante é que você comece a se exercitar, né? Então, se você é hipertenso, está acima do peso, percebe isso, né? Vê a necessidade de perder peso, o importante é começar a se exercitar. Lógico que é importante, antes de começar o exercício, ter uma orientação, né? Passar por uns exames clínicos, né? Para saber o quanto de intensidade você pode fazer de exercício por conta da hipertensão, por conta do sobrepeso. Então, passar por uma consulta com um cardiologista, por exemplo, né, para começar uma prática de exercício. E você já pode começar fazendo caminhadas leves, né, fazer caminhadas, começar com 10 minutos, depois, né, de uma semana, aumenta mais 10 minutos, faz 20 minutos, e vai aumentando um pouquinho o volume, né, o tempo de caminhada, chegando aí a 30 minutos, e aí, com já as respostas dos exames, né, pode estar entrando num programa de atividade física, então fazendo treino de força, conjunto com o treino aeróbico, porque provavelmente, né, a sua questão de sobrepeso e obesidade não está relacionado com o uso do medicamento para pressão arterial, né? Provavelmente é o inverso, porque você está acima do peso, você se encontra hipertensa. Então tem que ter todo esse cuidado aí para que a gente inverta essa situação, né? Porque a gente tem que inverter. Qual é a função aí por exemplo, do exercício físico, da reorientação, né, alimentar, reorganização alimentar? É com que você atinja, né, um processo de emagrecimento, né, de forma efetiva, e até se você tiver sucesso no processo de emagrecimento, pode ser que você, no seu nível de hipertensão, né, que você tem, mas se você, né, emagrecer e tiver uma ingesta de maior qualidade de exercício, além de você reduzir peso, possa ser, se sua hipertensão for de leve a moderada, possa ser até que você não precise mais usar medicamento, por conta da redução de peso, de uma reestruturação alimentar. Isso faz com que, né, haja uma diminuição natural de índices pressóricos, né, índices de pressão arterial. Então, vamos rever aí o que é que está acontecendo, né? É importante que vá fazer uma consulta endocrinologista, cardiologista, para reintroduzir aí o exercício físico no dia a dia, né? E focar aí no emagrecimento, focar aí na atividade física, para que não fique mais acima do peso e possivelmente não seja mais hipertenso, né? Hipertensa. Certo, gente? Então é isso, galera. A gente respondeu aqui algumas perguntas que eu selecionei de vocês hoje, né? Agora à tarde, e à noite a gente vai ter mais um encontro com vocês, com Emagreça com Saúde Sim, onde a gente vai entrar com uma temática bem interessante. Não percam, fiquem atentos aí, né? Porque logo estaremos juntos novamente. E se hidratem, porque tá calor, hein? Então a hidratação é importantíssimo, para que a gente se mantenha saudável. Se hidrate bem, tenha uma ingesta de água, né,
pelo menos no verão aqui, pelo menos 3 litros, né? 2 litros e meio, 3 litros por dia. Se fizer atividade física, tem uma ingesta até maior que 3 litros, né? Isso vai ser importante para que você tenha um desempenho melhor até no exercício físico, você tenha não fique desidratado, enfim, certo? Então à noite nos vemos de novo, aquele abraço e obrigado pela presença de todos aí.